Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, eu peço para que você fique até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Peço também para que faça a sua inscrição, mande para quem você ama, para quem é importante para você, compartilha bastante, o máximo que você puder. Deixa também seu comentário e não esquece do seu like precioso também, tá bom? Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão.
No capítulo de hoje, nós vamos ver aqui uma guerra que houve lá na época de Abrão, de 4 reis contra 5, onde alguns eram servos dos outros e eles se rebelaram depois de 12 anos. Aí houve uma guerra, mas daí os outros reagiram. E no final da história, eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, e Ló, que morava nessa cidade, ele foi levado cativo, né? E se não fosse por isso, Abrão nem teria se metido nessa encrenca, vamos dizer assim. E só abrindo um parênteses aqui, gente, esses nomes aqui eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Porque são bem difíceis, são nomes que a gente não ouve todo dia, não são do nosso hábito, né? Mas enfim, aí Abrão, ele teve uma informação ali de uma pessoa que era próxima a ele, de que Ló tinha sido levado cativo. Então, Abrão vai ao resgate de Ló, ele convoca alguns dos seus melhores soldados e ele parte ali para resgatar o sobrinho, né? Então aí Abraão, ele era uma pessoa boa, ele tinha um amor muito grande pelo sobrinho. Então, em nome desse amor pelo sobrinho, ele sai em resgate a ele. Ele vai atrás de Ló para tentar trazê-lo. E ele consegue, né? Ele traz de volta todos os bens, né, de Ló, traz o Ló, o povo dele, as mulheres, ele resgata todos bem, né? E aí aqui aparece um outro personagem que é Melquisedeque, né? E ele abençoa Abrão. Ele era rei de Salém. Melquisedeque significa, se não me falha a memória, rei de paz, rei de justiça. Então ele abençoou Abrão e ele disse, né? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, né? Quer dizer que ele conseguiu lá resgatar Ló. E ele abençoou Abrão. Ele também ali, Melquisedeque, ele era um sacerdote na época. Pelo que a gente entende aqui, ele tinha vamos dizer assim, um patamar a mais que Abraão nessa questão de hierarquia espiritual. Então, ele tem essa possibilidade de abençoar Abrão. E aí, Abrão, aqui é a primeira vez que a gente vê a citação do dízimo, né? Abraão dá o dízimo, então, a ele. Né? Ele pegou a 10ª parte ali do que tinha com ele e ele entregou a Melquisedeque, né? E não foi um ato de troca não, tá, gente? Pela bênção, a gente entende aqui que é um ato de agradecimento, né? E a gente vai vir a falar depois que o dízimo é um ato de obediência, pelo menos eu entendo assim. E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, compartilha, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você. Peço a Deus que Ele te prospere, te guarde, te ilumine os teus caminhos, os teus passos, os teus planos e que os teus planos sejam compatíveis com a vontade do Senhor, com o propósito dEle em sua vida, em nome de Jesus. Obrigada por você ter ficado comigo até o final. Deus abençoe.